Bom, pessoal, mais uma aula de RLM. Dessa vez vamos aqui estudar os quantificadores dentro dos fundamentos da lógica, para complementar aí o assunto de negação e equivalência de proposições compostas. Lembrando que a nossa sequência aqui do curso está aqui em cima a playlist para quem quiser acompanhar. Se estiver gostando do vídeo, peço aí que siga o canal, deixe o like, para a gente poder fazer aí, criar mais conteúdo gratuito. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, quando a gente fala aqui de quantificadores, de maneira bem prática, a gente tem dois grupos, universais e existenciais. Os universais, os principais, os que costumam cair mais em questões, todo, nenhum e ninguém. Existem outros, mas com esses três aqui a gente já consegue ter uma boa noção. Os existenciais, os principais, algum, pelo menos um, ou ainda existe um. Então, esses três exemplos aqui eu acho que é suficiente para a gente, mas o que é mais importante a gente saber com relação a quantificadores é que a negação de um quantificador universal vai ser um quantificador existencial, certo? Observem que a negação de todo não é nenhum. Novamente, a negação de todo não é nenhum. A negação de todo é algum. Todo e nenhum e ninguém tem uma relação de equivalência. Da mesma maneira que a negação de um quantificador existencial vai ser um universal. A negação de algum é todo, certo? Então, isso é o mais importante para a gente saber. Eu tinha até muita dificuldade eu confundia muito em questões, eu até tenho essa ideia aqui da pirâmide, que é muito interessante. Eu vou colocar aqui na base os dois principais quantificadores universais, ou seja, todo e nenhum, certo? E vou colocar aqui no topo o algum. Observem que a ideia é o seguinte: quem está na base, todo e nenhum. Os dois estão na mesma altura, na mesma base, todo e nenhum. Então, a relação entre eles é uma relação de equivalência, certo? Quando a gente olha de um quantificador universal para um quantificador existencial, observem que a gente tem uma diferença. Por quê? O algum está no topo. Logo, a gente vai ter aqui uma negação. Negação. E é basicamente isso que a gente tem que fazer nas questões, Porque muitas vezes ele vai colocar o nenhum como sendo a negação de todo. E a gente não pode confundir. A negação de um quantificador universal vai ser um quantificador existencial, da mesma maneira ao contrário, uma negação do quantificador existencial vai ser um quantificador universal. Vamos fazer aqui alguns exemplos, não é questão, só para a gente poder ter uma noção. Então, a negação aqui. Observem que eu tenho todo, um quantificador universal. Qual é a negação? Pode ser o algum. Algum ou algum sinônimo, Algum advogado, ele deu aqui a proposição, todo advogado é bom orador. Qual vai ser a negação? Eu troco o quantificador por algum, e aí, observe que não é apenas trocar o quantificador. Eu preciso seguir a regra de negação. No caso aqui eu tenho uma proposição simples, então eu preciso colocar o não, Eu vou negar. Algum advogado não é bom orador. Eu neguei a proposição. Troquei o quantificador, certo? E adicionei aqui o não, certo? Vamos fazer aqui um exemplo de proposição composta. Eu tenho aqui uma conjunção, certo?
E a negação de uma conjunção? A gente já viu, né, na aula de negação de proposição composta. Se eu tenho uma conjunção, a negação dessa conjunção vai ser a substituição por uma disjunção inclusiva e eu preciso negar ambas as proposições simples. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho quantificadores aqui universais dentro da estrutura, eu preciso substituir. Então eu vou colocar alguns alunos. Eu preciso negar ambas, ou seja, alguns alunos não gostam de estatística. Preciso substituir o conectivo pelo ou, por quê? Porque tenho que trazer de conjunção para disjunção inclusiva, porque é a negação da proposição composta. A gente já viu isso, né, em outra aula, certo? Novamente aqui um quantificador universal. Vou trazer o existencial, que é alguns, ou seja, ou alguns professores não, porque eu preciso negar, né, ambas, não sabem disso. Observem que é uma estrutura longa, mas eu acho que ficou bem claro, né? A gente fez aqui a substituição dos quantificadores para negação, fez aqui a substituição do conectivo, porque a negação da conjunção é a disjunção inclusiva, e também, né, negou ambas as proposições conforme a regra. Observem que é bem complexo, mas ao mesmo tempo, né, é tudo que a gente já estudou nas aulas anteriores. Essa aula foi bem prática para a gente entender, né, os conceitos de quantificadores. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.